Oi galerinha, tudo bem com vocês? O Espaço Alegria está começando e hoje nós vamos falar sobre Levante como um guerreiro. E para ilustrar, vou contar uma história de um corajoso e muito valente, o pequeno Davi. Vocês já conhecem? Muitos podem conhecer, mas vou falar de um ponto de vista diferente. Fiquem ligados. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o tempo todo cuidando das ovelhinhas de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para Israel. Naquela época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os 7 filhos. E logo pensou que o mais velho, que era mais alto e forte, seria o escolhido. Mas Deus, porém, disse para ele: não olhe a aparência, nem a altura, porque Deus não vê o que o homem vê. Ou seja, Deus não escolheria o futuro rei como nós escolheríamos. Nós costumamos analisar a beleza exterior e Deus olha o que tem no nosso coração. Se o coração está preto ou branco, como nenhum dos que estavam em casa tinham sido escolhidos, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho e ele respondeu que tinha e era o mais novo, Davi. Estava cuidando das ovelhas lá no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Quando chegou, Samuel disse que ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia colocado todos para lutar, até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura. Vocês sabiam disso? 3 metros de altura! Sabe qual é o nome dele? Ele se chamava Golias. E aí, qual é a sua altura? Imagina um homem de quase 3 metros. Muito grande, né? E os israelitas tinham muito, mas muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel e o exército estava com muito mais medo ainda. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então contou ao rei Saul como tinha matado um leão e um urso e como Deus tinha o livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi. Mas como pesava muito, Davi tirou e então pegou seu cajado e suas pedras e partiu para enfrentar o gigante Golias. Ao vê-lo magrinho, Golias riu muito de Davi. O rapaz respondeu que lutava em nome de Deus. Davi atirou a pedra que acertou na testa de Golias. Então ele morreu. O exército filisteu, percebendo que seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel então derrotou os adversários. Então Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel. Então, devemos ser como Davi, não importa as circunstâncias. Devemos ter fé em Deus e lutar em nome dele, porque ele sempre nos
ajuda, supre todas as nossas necessidades e angústias. Ele é o dono de tudo, tudo mesmo, e sempre luta por nós, porque Ele é nosso juiz perfeito. Se você tem medo de algo, ou alguém está te ameaçando, mandando você fazer algo que não agrade e mandando você não contar, não tenha medo, em frente. E você sabe como enfrentar? Pedindo para que Deus ajude e contando para os seus pais. Deus sempre quer o melhor para nós. Nunca podemos mentir. Nós temos que fazer tudo o que agrada ao Senhor Jesus. Quando agradamos a Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Então vamos levantar um guerreiro na batalha. Não tenha medo, vá à luta em frente. Mesmo você se achando fraco, pequeno, sem força, pense como Davi. Eu faço luta em nome de Deus e pronto! Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Lutem como Davi. Agora eu vou deixar um vídeo para vocês entenderem tudo que eu disse para vocês. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo final de semana. Se você tem alguma dificuldade, deixe nas nossas redes sociais que vou orar por você. Vou fazer uma oração para vocês. Senhor Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado que a gente está aqui, que eles estão me ouvindo. E eu quero orar para que todo medo que eles tenham de qualquer coisa saia e que o Senhor enfrente para eles. Tire todo o medo que eles tenham. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo final de semana. Tchau, tchau!